está conosco aqui no estúdio, o desembargador, para fazer o balanço da atuação da Justiça Eleitoral, os preparativos para a eleição de 2026, também falar sobre os projetos da nossa Justiça Eleitoral. Desembargador, seja bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Nathaniel. É um prazer estar aqui no seu programa, o Dia News. Desembargador, vamos começar com o balanço da atuação da Justiça Eleitoral. Muita gente acha ou imagina que nos anos ímpares, onde não há eleição, o trabalho da Justiça Eleitoral ele é menos intenso. Mas como é que está essa situação hoje? Qual o balanço que o senhor faz desse trabalho da Justiça Eleitoral em 2025? As prestações de contas, por exemplo, da eleição de 2024, já foram totalmente analisadas? A Justiça Eleitoral ainda está nesse processo? Boa tarde. Na verdade, muita gente pensa que nos anos ímpares, o Tribunal Eleitoral não trabalha. Mas é um ano de muito trabalho, sim. Com relação especificamente aos processos de prestações de contas, ainda está chegando no tribunal, porque nós temos a prestação de contas dos candidatos que foram candidatos na última eleição e também a prestação de contas dos partidos políticos. Para você ter ideia, nós está em tramitação ainda processo de prestação de contas de partidos ainda com relação a 2022 ainda. Então o tribunal está apreciando. E principalmente agora que está começando a chegar muitos processos de impugnação de mandato seletivo, de cota de gênero. Então está tendo muito trabalho agora o TRE nesse período. Desembargador, quais são as principais irregularidades encontradas durante esse processo de análise das prestações de contas e das candidaturas? O processo de prestação de contas é um processo muito técnico. Então cada candidato tem que gastar e tem que comprovar o gasto dentro do seu limite, Tem que contratar um contador. São mais falhas técnicas pontuais, burocráticas. Eu digo assim, não é nem fraude, mas o candidato, o partido político, deve comprovar todas as despesas efetivas durante a campanha eleitoral. Caso tenha essa omissão, então, a omissão, e quando o valor não corresponde ao total recebido, o tribunal, o juiz eleitoral, no caso de eleições municipais, ele vai rejeitar as contas. Tem recurso para o tribunal que pode rejeitar ou aprovar essas contas com ressalvas ou sem ressalvas. Desembargador, além desse trabalho de análise das contas e das prestações de 2024, a Justiça Eleitoral também já iniciou os preparativos para a eleição de 2026, que deve ser uma das eleições mais acirradas e polarizadas, não só a nível nacional, mas localmente, pelo que nós acompanhamos, inclusive, nas redes sociais, as pessoas, inclusive, muito engajadas, os partidos e candidatos também muito engajados. Como é que o senhor tem avaliado esse processo pré-eleitoral e de que forma a Justiça Eleitoral tem atuado já de olho nas eleições de 2026? Nós teremos, como você falou, no próximo ano, 2026, eleições gerais em todo o Brasil. Nós imaginávamos que nas eleições passadas, 2024, fosse ter um número maior de fake news, de deepfakes. Teve muito, sim. Tanto é a preocupação do TSE, que montou em Brasília um centro para combater a desinformação. Por que isso? Porque a desinformação, a fake news, pode desequilibrar um pleito eleitoral, pode prejudicar um candidato. O TSE ajudou os tribunais eleitorais e nós tivemos aqui em Teresina, especificamente, a presença do representante da Meta, da empresa Meta, que é responsável pelo Facebook, Instagram, e que estava aguardando qualquer decisão judicial. Mas uma fake news, se passar 2 dias, 1 dia, é capaz de prejudicar muito o candidato. A previsão é de que nas próximas eleições, com o uso intensivo das redes sociais, com todo mundo engajado nas redes sociais, teremos sim um número maior ainda de fake news, de deepfakes. Tem um caso que eu sempre gosto de relembrar, o caso lá no Paraná, de que um candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, estava em primeiro lugar nas pesquisas, pois os adversários dele fizeram uma deepfake. Pegaram a imagem dele, a voz dele, a gesticulação dele, ele dizendo com a voz dele que não era mais candidato, que tinha desistido da candidatura, para tumultuar o processo eleitoral. Ele ingressou com a reclamação perante a Justiça Eleitoral e saiu vitorioso. Foi um dos primeiros casos de deepfake combatido pela Justiça Eleitoral. Desembargador, nesse sentido das deepfakes, das próprias notícias falsas, tem chamado a atenção o acesso cada vez mais popular das plataformas de inteligência artificial, que facilitam aí, a geração de imagens e com uma qualidade cada vez mais surpreendente, que muitos especialistas até têm um certo trabalho para avaliar se trata de uma imagem, um vídeo real ou produzido por inteligência artificial. E aí entra também essa questão da clonagem da voz
e do próprio gestual das pessoas. A Justiça Eleitoral está preparada também para atuar nesse segmento, levando em conta o avanço cada vez mais rápido dessas plataformas e a popularização também. Hoje as pessoas têm fácil acesso a essas plataformas que podem ser utilizadas como ferramentas ilegais no processo eleitoral. O uso da inteligência artificial, a utilização das redes sociais é uma democratização das comunicações. É muito importante, por exemplo, para vários ramos da ciência, para a medicina, né, para engenharia civil, vários ramos da ciência é importante a inteligência artificial até para a humanidade. Entretanto, você não pode utilizar o uso da inteligência artificial para o mal, para prejudicar um partido político, prejudicar um candidato, né, ofendendo a honra grave dos candidatos. Essa é a grande preocupação, mas a Justiça Eleitoral está preparada sim, mas além de estar preparada, tem que agir com mais rapidez ainda, porque uma deepfake dessa pode prejudicar gravemente um partido político, um candidato. É a grande preocupação hoje, Natanael, eu acho, da Justiça Eleitoral, é o uso, né, da inteligência artificial de modo fraudulento nas redes sociais para prejudicar o processo eleitoral, difundindo fake news, difundindo mentiras e confundindo a população brasileira. A Justiça Eleitoral tem treinado os seus servidores para atuar nesse segmento? Sim, cada tribunal tem um núcleo de pessoal especializado nessa área, né, com apoio, evidentemente, do TSE, da Polícia Federal, né, dos órgãos de controle, né, especializados. A ministra fez convênio também com as grandes big techs também, no sentido de auxiliar também a Justiça Eleitoral para combater as fake news. Hoje tem também instrumentos também para saber se aquela notícia é falsa ou verdadeira. A própria internet, né, a própria rede social já tem ferramenta também de combate às fake news. Desembargador, mudando um pouco de assunto, um outro problema, uma outra situação que se repete pleito a pleito é a utilização das chamadas candidaturas laranjas, né, para cumprir principalmente a cota feminina, que é estabelecida por lei nas chapas proporcionais. Isso tem sido um problema grave aqui no estado do Piauí, inclusive nós já temos casos da eleição de 2024 analisados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Como é que o senhor tem avaliado esse cenário e por que isso vem se repetindo ainda no Piauí, apesar dos julgamentos que acabam atestando essa ilegalidade? O Piauí foi pioneiro, inclusive, eu lembro bem daquele caso lá da cidade de Valença, do Piauí, que repercutiu nacionalmente, se tornou, inclusive, ali uma espécie de paradigma nesse sentido. Mas por que isso vem se repetindo na avaliação do senhor, desembargador? É interessante. Nós temos que cada vez mais incentivarmos a participação da mulher no processo eleitoral. Não só das mulheres, da juventude, dos jovens, das minorias. É importante a participação da mulher. E por que é importante a participação da mulher? Primeiro porque a população brasileira, a maioria é de mulheres. Mais de 51% da população brasileira e do eleitorado é de mulheres, a maioria é de mulheres. Então, por que não a mulher participar do processo eleitoral? A lei incentiva que cada partido, cada coligação tenha no mínimo 30% para a cota de gênero, para garantir o espaço feminino. Mas, infelizmente, os partidos políticos estão utilizando as mulheres a pretexto de utilizar essa cota de gênero para fazer a candidatura fictícia, candidatura laranja. E aí recebe fundo eleitoral, fundo partidário, né? Ela de fato não é candidata, tem candidata que tem 1 voto, 2 votos. Isso demonstra que, infelizmente ainda, os partidos políticos estão utilizando as mulheres para a fraude, para combater um crime, a fraude à cota de gênero. O TRE vai reforçar a fiscalização e a análise desses casos específicos do pleito de 2026? Sim, inclusive você falou aqui no caso do Piauí, foi pioneiro na cidade de Valença, foi o primeiro caso de cassação de vereadoras, né, laranjas, e esse processo chegou no TRE em grau de recurso, o tribunal confirmou, foi até Brasília, o TSE confirmou, e depois disso o próprio TSE criou um parâmetro para saber o que é de fato candidatura laranja ou não. Por exemplo, você pode ser candidata de fato e ter poucos votos. Aí isso não é fraude à cota de gênero. Mas, entretanto, você tem que observar outros critérios, né? Por exemplo, outros itens. Por exemplo, a candidata que registra a candidatura e não participa da campanha, não faz a propaganda escrita, não participa dos debates, não vai ao comício. Isso aí demonstra, um dos itens demonstra que ela, de fato, ela não é candidata verdadeira, efetiva. Está apenas sendo utilizada pelos partidos. Às vezes tem casos que a mulher é lançada pelo próprio marido, por um cunhado, e que, de fato, o candidato é o homem, não a mulher.
Desembargador, um outro ponto também que tem preocupado a Justiça Eleitoral, a nível de Brasil, mas também no Piauí, é a presença de organizações criminosas, facções, que buscam esse espaço institucional na política. E aí, aqui no Piauí, nós tivemos recentemente a Operação Escudo Eleitoral, que mirou esse tipo de situação, mas é realmente uma preocupação do TRE, da Justiça Eleitoral, e quais são as formas de evitar esse ingresso das organizações criminosas no processo? Para evitar essa contaminação, na verdade, né, dessas organizações. Essa, infelizmente, também é outra grande realidade. Nas eleições passadas, em 2024, por volta do mês de agosto, nós participamos de uma reunião lá em Brasília, no TSE, e 4 estados demonstraram essa preocupação. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, e outro estado. A grande preocupação é de que a infiltração das facções criminosas na política, sobretudo nas câmaras de vereadores, São Paulo, Rio de Janeiro. E o TSE acompanhou de perto, e nós recebemos aqui depois relatórios sigilosos da ABIN, por exemplo. Felizmente o estado do Piauí não estava em alerta vermelho, mas já tinha um sinalzinho de que no norte do estado do Piauí já estava a presença de facções criminosas tentando ingressar na política. Isso é ruim, né? Porque o processo eleitoral deve ser o princípio da soberania popular. Você deve eleger candidatos que representem de fato a população e não utilizar o crime, a criminalidade para eleger vereadores, prefeitos, né? Para aumentar o poderio dessas facções criminosas, que é altamente prejudicial à população. Nesse sentido, a Justiça Eleitoral tem algum tipo de parceria com as forças de segurança, até para monitorar na própria análise do registro de candidatura, por exemplo, ou algo assim? Essa parceria, essa troca de informações entre a Justiça Eleitoral e os órgãos de segurança pública? Sim, na fase do registro das candidaturas, por exemplo, né, o Ministério Público está alerta, ele recebe informações de todo o Brasil, da presença de potenciais candidatos que queiram ingressar na política, ou como vereador, ou como deputado estadual. Nós estamos alerta, sim, os tribunais eleitorais em todo o Brasil, sobretudo o Ministério Público, a Polícia Federal, e a ABIN também está monitorando a presença dessas facções criminosas. Desembargador, um outro tema que eu gostaria de tratar com o senhor diz respeito a esse debate sobre a mudança no sistema eleitoral. Existe essa proposta de unificação das eleições, né, eleições gerais de vereador a presidente da República, que aconteceriam de 5 em 5 anos. Todo esse debate sobre o fim da reeleição. Como é que o senhor tem observado isso? A Justiça Eleitoral tem acompanhado esse debate? E qual o impacto disso, por exemplo, dessa mudança, caso venha acontecer, no que diz respeito à logística, à estrutura dos tribunais? Isso vai causar um impacto, inclusive do ponto de vista financeiro, na organização do processo eleitoral? Como é que a Justiça Eleitoral tem acompanhado tudo isso? Na verdade, são 2 projetos, está tramitando. A reforma do novo Código Eleitoral e a PEC, que é a emenda constitucional, que vai pôr o fim da reeleição. Bom, nós sabemos que, eu comungo da opinião de que a reeleição, de fato, é prejudicial ao país, né? Ela foi implantada a reeleição na época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Está comprovado que não é bom para a democracia, porque o gestor se acomoda. Por outro lado, também, o fim da reeleição e a unificação das eleições, né, até 2030, essa também trará, sim, grandes problemas de logística, né? Porque numa eleição geral, por exemplo, o eleitor vai votar para todos os âmbitos, do vereador, do prefeito, deputado estadual, até o presidente da República. Vai ter um certo esvaziamento dos grandes debates nacionais. Essa é a crítica, né? É crítica porque a eleição municipal vai ficar em segundo plano. Mas, por outro lado, é bom porque tem a renovação dos gestores, né? Evita a perpetuação do poder, né? Evita o nepotismo, enfim, é muito bom para o país. Agora, tem essa questão da logística, como você falou. Até porque o tempo que o eleitor vai levar para votar vai ser bem maior, né? Isso exatamente. Vai incidir nas filas, a própria questão do aumento de sessões e zonas eleitorais. Além do impacto financeiro, também tem a demora, tanto no processo de votação, né, quanto no processo de apuração de votos. Vai causar isso aí. Mas, se for bom para a democracia, é que venha, sim, o fim da reeleição e essa unificação. Desembargador, qual o balanço que o senhor faz da sua passagem? O senhor encerra, no início do próximo ano, a sua segunda passagem à frente do Tribunal Regional Eleitoral, mas já dá para fazer um balanço? Quais foram os avanços conquistados ao longo dessa gestão?
Pois é, nós assumimos o Tribunal Regional Eleitoral em abril de 2024 e vamos ficar até começo de abril de 2026, né? O balanço que eu faço é um balanço muito bom, positivo, primeiro pela realização das próprias eleições municipais. Fizemos eleições de 224 municípios, né, com a presença das forças federais, maciçamente, do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária. Felizmente, não tivemos grandes incidentes, foi uma eleição tranquila, apuração rápida, apesar de algumas urnas antigas, né, aquelas urnas fabricadas sobretudo em 2013, 2015, teve problema, mas foram substituídas a tempo. Então, o balanço que eu faço é de que as eleições municipais, inclusive na capital, eleição tranquila. Tivemos também prêmios também, em 2024, recebemos o selo ouro do CNJ e também recebemos o selo de inovação eleitoral pelo CNJ, daquele projeto de compartilhamento de transporte. O TRT, o TJ e o TRE apresentou um projeto, esse projeto foi em primeiro lugar do Brasil pelo CNJ. Outro projeto também do TRE, que foi premiado em primeiro lugar, é de participação das mulheres vítimas de violência doméstica. Então, hoje o tribunal contrata, através de empresa terceirizada, aquelas mulheres, né, vulneráveis que foram vítimas de violência doméstica. É um exemplo para todo o país, também recebemos prêmios. Recebemos prêmio também do Inmetro, de energética. Muito bom, aqui nós temos aqui a maior usina fotovoltaica aqui em prédios públicos, que é lá no Fórum Eleitoral, né? Foi reconhecido, trabalho técnico muito bom pelo próprio Inmetro, né? E eficiência energética. E, finalmente, recebemos agora há pouco o selo Tribunal Amigo do Idoso, também de valorização do idoso, com a questão de acessibilidade, a preocupação do tribunal de ter acessibilidade e cuidar daqueles eleitores idosos. Então, a nossa avaliação é positiva, só que nós fazemos agora o apelo principal, que eu queria deixar aqui destacado, é de que nós temos no Piauí mais de 2.600.000 eleitores, né? E mais de 100.000 eleitores ainda não fizeram a biometria. Então, a biometria tem que ser feita até o dia 6 de maio do próximo ano, quando fecha o cadastro eleitoral. É o apelo que eu faço aos eleitores procurar o cartório eleitoral para fazer a biometria, porque traz mais transparência e mais segurança ao processo eleitoral. O TRE vai manter aquele posto atendimento nos shoppings e outros locais, vai levar também, fazer uma espécie de buscativa até o mês de maio? Sim, o tribunal está fazendo buscativa através de WhatsApp. Cada eleitor que não fez biometria está recebendo a mensagem dizendo, olha, aqui é do Tribunal Eleitoral, procure o cartório para fazer a biometria. Temos posto no shopping e também, nos finais de semana também, nós estamos itinerante, atendendo a população. E a grande vantagem é que agora, o eleitor de Floriano, de Parnaíba, se estiver aqui em Teresina, ele pode fazer a biometria aqui mesmo. Foi outra inovação para que nós tenhamos, nas próximas eleições, o maior número, quase 100% do eleitorado do Piauí com biometria. Desembargador, já chegando ao final da nossa entrevista, mas só para encerrar, na próxima semana acontece um evento que tem um apoio importante, uma parceria também com o TRE, e que deve contar com a participação da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É um evento preparatório também para as eleições de 2026. Como é que está essa programação e o evento é destinado a que público? O Tribunal Eleitoral fez uma parceria com a Assembleia, com a Escola do Legislativo. Será o evento Summit Eleições 2026, que começa no dia 4, né, lá no Fórum Eleitoral. A palestra de abertura, a conferência de abertura será feita pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, que já confirmou presença por videoconferência, ela vai fazer a aula inaugural. No dia seguinte, teremos debate com o relator do novo Código Eleitoral, que é o senador piauiense Marcelo Castro. Nós também iremos participar, juntamente com o presidente da Assembleia, para debater o fim da reeleição, a unificação das eleições e o novo Código Eleitoral. Então, é o espaço aberto aos estudantes de direito, aquelas pessoas interessadas pelo processo eleitoral, pelo direito eleitoral. É um evento aberto ao público. Então, aberto ao público. Em geral, quem tem interesse pode participar. A partir do dia 4. Dia 4, é dia 4. Fórum, ali na Avenida Marechal Castelo Branco, né? Exatamente. Um auditório belíssimo, por sinal. Desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Parabéns pelo trabalho à frente da Justiça Eleitoral e que o espaço sempre disponível para levar até o piauiense as informações tão importantes da nossa Justiça Eleitoral. Obrigado, bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, Nathaniel.